Uma boa noite para quem nos acompanha nesta segunda-feira, dia 9 de dezembro. Eu sou Isabela Melano e agora vamos aos destaques do Poder Judiciário. STF realiza debate sobre vínculo empregatício entre motoristas de aplicativos e plataformas digitais. Superior Tribunal de Justiça decide que, mesmo com as mudanças na lei de improbidade, práticas desonestas ligadas às eleições continuam sendo penalizadas. Destaque de Vitória Famer. Segundo o colegiado, a lista de condutas da lei eleitoral proibidas por afetar a igualdade de oportunidades entre os candidatos se agrega ao rol taxativo previsto no artigo 11 da Lei de Improbidade. Regulamento do Prêmio CNJ de Qualidade traz novidades para 2025. E ainda, a STJ aprova 47 propostas pela equidade racial. Destaque de Bruno Moreira. Entre os temas das propostas aprovadas estão julgamento com perspectiva racial, discriminação racial e racismos institucional, estrutural e ambiental. Agora são 6 horas e 16 minutos. Está no ar o Radar da Justiça. Rádio TJ Minas, Radar da Justiça. Teve início hoje no Supremo Tribunal Federal a audiência pública que discute vínculo empregatício entre motoristas de aplicativos e as plataformas digitais. As informações você confere agora com a repórter Carolina Cassola. O ministro Edson Fachin, vice-presidente do Supremo Tribunal Federal, deu início nesta segunda-feira à audiência pública que trata da possibilidade de reconhecimento de vínculo empregatício entre motoristas de aplicativos de transporte e empresas que administram as plataformas digitais. O assunto em debate é objeto de um recurso extraordinário relatado pelo ministro e apresentado pela Uber. A audiência contará com mais de 50 expositores e as participações contribuirão para reunir informações técnicas que vão auxiliar a Corte na tomada de decisão fundamentada. Em sua fala de abertura, o ministro Edson Fachin destacou que o encontro não busca certezas jurídicas ou opiniões definitivas, mas a construção de um cenário apto a fundar a melhor decisão para o tempo presente, que se sustente e se projete para um futuro temporalmente adequado. É na realidade circundante os discursos jurídicos que se combinam e se tensionam os textos normativos, realidades normatizadas e sujeitos constitucionalmente inseridos no processo de compreensão e expressão de todos os possíveis significados de seus direitos humanos e fundamentais. Vale o alerta de que não se buscam certezas jurídicas que são típicas dos juízos definitivos sobre verdades e falsidades em nossa ciência, mas o que se busca é a construção de um cenário de condições de possibilidade fático-normativas, apto a fundar a melhor decisão para o tempo presente, que se sustente e se projete para um futuro temporalmente adequado. O presidente do Tribunal Superior do Trabalho, o ministro Aloísio Correia da Veiga, afirmou que é preciso regulamentar essa nova forma de trabalho para garantir segurança e evitar violação de direitos. Pois o tema é tão relevante que não encontra unanimidade plena no campo doutrinário nem na jurisprudência. A própria atividade tem a natureza jurídica ambígua, no Brasil e em outros países, a tornar urgente diante da ausência de regulamentação que se dirime esse conflito tormentoso. Quanto mais tempo para definir a jurisprudência sobre essa matéria, maior o número de processos que são opostos na Justiça do Trabalho. A audiência pública também contou com a participação do subprocurador-geral da República, Paulo Vasconcelos Jacobina, e do representante da Advocacia Geral da União, Livan Bispo dos Santos. A audiência pública conta com transmissão ao vivo na TV e na Rádio Justiça e ainda no canal do STF no YouTube. Da agência Rádio Web, Carolina Cassola. E o STJ decidiu que a nova lei de improbidade administrativa não elimina as punições para atos que são considerados irregulares pela lei das eleições. Quem explica é a repórter Vitória Famer. A primeira turma do Superior Tribunal de Justiça concordou que a Lei 14.230, que reformou a Lei de Improbidade Administrativa, não afastou a caracterização como ato ímprobo das condutas descritas no artigo 73 da Lei das Eleições, a 9.504.
Segundo o colegiado, a lista de condutas da lei eleitoral proibidas por afetar a igualdade de oportunidades entre os candidatos se agrega ao rol taxativo previsto no artigo 11 da Lei de Improbidade. O entendimento foi estabelecido no âmbito de ação civil pública movida contra um vereador em razão do uso de celular institucional para fins particulares, especialmente em campanha eleitoral. Para o Tribunal de Justiça de São Paulo, a conduta dolosa do parlamentar causou não apenas lesão ao erário posteriormente ressarcida, mas também violação a princípios administrativos, motivo pelo qual condenou a suspensão dos direitos políticos por 3 anos e ao pagamento de multa. No acórdão, o Tribunal Paulista destacou que, nos termos do artigo 73, no seu parágrafo 7º da Lei das Eleições, as condutas proibidas pelo caput do dispositivo também se caracterizam como atos de improbidade e, portanto, sujeitam seus autores às sanções da Lei de Improbidade. Para os ministros, mesmo após as modificações introduzidas pela Lei 14.230, permanecem tipificadas como improbidade administrativa diversas condutas previstas na Lei das Eleições, na Lei de Acesso à Informação, na Lei de Responsabilidade Fiscal e na Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, por exemplo. No caso específico da legislação eleitoral, foi destacado que o referido artigo 73, no seu inciso 1º da Lei 9.504, proíbe a utilização em benefício de candidato, partido ou coligação de bens móveis ou imóveis pertencentes à administração pública, conduta que também é definida como ímproba pelo parágrafo 7º do mesmo artigo. Segundo os ministros, a revogação do inciso 1º do artigo 11 da Lei de Improbidade e o atual caráter taxativo desse dispositivo, 2 alterações introduzidas pela Lei 14.230, não alteraram a tipicidade das condutas listadas na lei eleitoral. Da agência Rádio Web, Vitória Famer. No próximo bloco, o Exame Nacional de Cartórios de 2025 já tem comissão e normas definidas. E ainda, Prêmio CNJ de Qualidade tem novo regulamento. Agora são 6h23 e o Radar da Justiça volta já. Radar da Justiça. A primeira jornada da Justiça Federal pela Equidade Racial aprovou 47 propostas referentes a este tema. Os detalhes com o repórter Bruno Moreira. A primeira jornada da Justiça Federal pela Equidade Racial aprovou 47 enunciados. O evento reuniu magistrados, acadêmicos e outros especialistas vinculados ao tema. Os participantes fizeram 14 reuniões virtuais para conhecer e discutir previamente as proposições de enunciados que seriam votadas durante a realização do evento. Ao todo, 53 propostas foram recebidas pela coordenação do encontro. 48 foram levadas à reunião plenária, que aprovou 47. Entre os temas das propostas aprovadas estão julgamento com perspectiva racial, acesso a direitos fundamentais, bancas de heteroidentificação, reserva de vagas, direitos de comunidades quilombolas, letramento racial, garantia às tradições religiosas de matrizes africanas, discriminação racial e racismos institucional, estrutural e ambiental. O evento foi promovido pelo STJ, pelo Centro de Estudos Judiciários do Conselho da Justiça Federal e pela Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados. Da agência Rádio Web, Bruno Moreira. E estão definidas a comissão e as normas gerais do Exame Nacional de Cartórios. A repórter Carolina Cassola está de volta e traz essas informações para a gente. O Conselho Nacional de Justiça publicou o provimento número 184 e a portaria número 82, que são normativos relacionados ao Exame Nacional de Cartórios. Eles foram elaborados sob a coordenação do ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do Conselho, e do ministro Mauro Campbell Marques, corregedor nacional de Justiça. A previsão é que o concurso seja realizado ainda no primeiro semestre de 2025. Segundo Barroso, o ENAC democratiza os processos de acesso e de remoção referentes à titularidade dos serviços notariais e de registro e promove a padronização de alta qualidade do processo seletivo.
A comissão do primeiro exame será presidida pelo ministro Mauro Campbell Marques. Para o Corregedor Nacional, o ENAC será um marco na promoção da isonomia e da transparência na seleção dos futuros delegatários de cartórios. A habilitação do ENAC funcionará como requisito para a inscrição em concursos públicos de provimento e remoção referentes à titularidade dos serviços notariais e de registro declarados vagas, realizados pelos tribunais de justiça dos estados e do Distrito Federal e dos territórios. No provimento número 184 de 2024, foram estabelecidas normas gerais para a realização do ENAC, que será um processo seletivo nacional e unificado. A previsão é que, após o primeiro exame, o certame passe a ser realizado pelo menos 2 vezes por ano, de forma simultânea, nas capitais de todos os estados e do Distrito Federal. Da Agência Rádio Web, Carolina Cassola. E o Conselho Nacional de Justiça divulgou também o novo regulamento do Prêmio CNJ de Qualidade. Quem traz as novidades para o ano de 2025 é a repórter Vitória Famer. O Prêmio CNJ de Qualidade 2025, que avalia os tribunais de todo o Brasil, já está com seus critérios de premiação disponíveis na Portaria 411 de 2024. Para o próximo ano, serão concedidos os prêmios nas categorias Excelência, Diamante, Ouro e Prata a cada ramo de justiça. As medidas são divulgadas pelo Conselho Nacional de Justiça com antecedência, para que os tribunais tenham mais tempo para se preparar para as avaliações. A condecoração reconhece, por meio do acompanhamento das políticas judiciárias, as principais ações dos tribunais brasileiros nos eixos governança, produtividade, transparência, dados e tecnologia. O novo regulamento traz ainda algumas novidades para a premiação. No eixo produtividade, por exemplo, será observado um indicador relacionado aos processos de atos infracionais. O novo critério estabelece pontuações relativas à celeridade dessas ações, com o objetivo de estimular a redução do tempo médio de tramitação desses casos. Também foi incluída a realização de audiências concentradas com adolescentes que estão em cumprimento de medida socioeducativa de internação e semi-liberdade. Outra modificação diz respeito aos indicadores do eixo dados e tecnologia, que devem considerar os novos critérios para a implantação do programa Domicílio Judicial Eletrônico e ao uso do Diário de Justiça Eletrônico Nacional. Já no eixo governança, houve a instituição do indicador de promoção racial. O Prêmio CNJ de Qualidade visa estimular e reconhecer o desenvolvimento de mecanismos de governança e gestão, além de contribuir para o aprimoramento da prestação jurisdicional. Também reforça a atuação dos tribunais com transparência e a melhoria da prestação de informações. Da Agência Rádio Web, Vitória Famer. São 6 horas e 29 minutos. A seguir, um giro pelos tribunais brasileiros. Radar da Justiça. Vamos agora saber o que é notícia nos tribunais do Brasil. Justiça de Rondônia reafirma compromisso com garantia de direitos da comunidade indígena. Destaque de Lígia de Matos. A comarca de Guajará-Mirim, em Rondônia, foi local de lançamento do projeto Fortalecendo Vínculos, que prevê intervenção psicossocial em adolescentes indígenas em conflito com a lei, valorizando a identidade cultural e promovendo a reintegração social. São 67 comunidades indígenas sob a jurisdição do Juizado da Infância Local. O projeto vai ao encontro da resolução do CNJ, que estabelece procedimentos ao tratamento de adolescentes e jovens indígenas no caso de apreensão de representação em processo de apuração de ato infracional ou de cumprimento de medida socioeducativa. Em Tocantins, Centro de Inteligência analisa a relação entre assinaturas eletrônicas e litigância atípica. Destaque de Mércia Lívia. As orientações contidas na nota técnica número 16 do Tribunal de Justiça do Tocantins para verificação da autenticidade de assinaturas eletrônicas em documentos e identificar possíveis focos de litigância atípica foram apresentadas durante a caravana virtual dos Centros de Inteligência dos Tribunais. O evento tem o objetivo de aprofundar as discussões sobre gestão de precedentes, demandas de massa e estruturação dos centros de inteligência em nível local e nacional. Desde outubro deste ano, foram realizadas caravanas sobre trabalhos no Distrito Federal, em Minas Gerais e em Sergipe. Justiça catarinense renova a parceria para a atuação das centrais de penas e medidas alternativas. Cristina Mara.
O Tribunal de Justiça de Santa Catarina celebrou o termo aditivo que prorroga até 9 de junho de 2030 o prazo do termo de cooperação técnica, por meio do qual foi instituído o Programa Central de Penas e Medidas Alternativas. Com isso, o tribunal vai continuar atuando para acompanhar e dar suporte às centrais de penas e medidas alternativas, bem como trabalhar a melhoria e expansão dos serviços prestados. De julho de 2023 a julho de 2024, já foram realizados 56.500 atendimentos. Seminário destaca a aplicação de fluxos como forma de redução da judicialização na saúde. Cid Marcos. O Tribunal de Justiça do Maranhão realizou o 4º Seminário de Saúde Pública e Suplementar por meio da Escola Superior da Magistratura do Maranhão. Foram discutidas a aplicação de fluxos administrativos e judiciais, segundo o entendimento do Supremo Tribunal Federal, e as iniciativas para a redução do índice de judicialização na área de saúde, dentre outros assuntos. O seminário também falou sobre como equilibrar os direitos individuais e os interesses coletivos. São 6 horas e 33 minutos. O Radar da Justiça de hoje fica por aqui. Você pode rever este programa no canal da TV TJ Minas no YouTube. Uma ótima noite e até amanhã.